Olá, ouvintes amigos que têm a generosidade de ouvir semanalmente as minhas reflexões. Vou estar algum tempo convosco para vos falar de um assunto muito importante: a fé. Que fé? Onde colocamos essa fé? Onde vamos buscar exemplos de fé que nos ajudem? Na minha meditação pessoal sobre o conceito da fé, é evidente que comecei por ler na Bíblia Hebreus capítulo 11. E aí entrei numa enorme galeria onde estão expostos não apenas quadros de gente ilustre, de alguns heróis, mas vida nas suas imensas formas. Cada um dos quadros é fascinante quando lemos historicamente o que aconteceu às tais personagens. A minha atenção foi cativada por algumas pessoas expostas nessa galeria de gente cujos feitos estiveram acima da sua origem, fracassos e defeitos por causa da fé. E resolvi escrever sobre elas e falar sobre elas. Não serão assim tantas, mas vale a pena meditar na sua fé. Quem sabe, poderei fortalecer a minha e dar alguma ajuda a quem me escuta, fruto de muita reflexão, espanto e muitas lágrimas. Quando entramos na galeria, recebemos um manual para seguir cada quadro e saber algo sobre o seu significado. E logo no começo há uma frase explicativa do que vamos ver e da razão de tal disposição, e diz assim: fé é a substância, firme fundamento, das coisas que se esperam e a prova ou evidência das coisas que não se vêem. Esta fé não é uma virtude moral. Hoje há muita gente que se diz possuidora de fé. Há pessoas a quem nos referimos como alguém com fé, como se isso as adornasse como virtude. Não está tão pouco ligada a milagres. Também não tem a ver com a afirmação da crença do indivíduo. Esta pode ser hoje muito forte e amanhã ter desaparecido por completo e até dar lugar a uma outra ou à descrença e ao ceticismo. Para entender exatamente esta fé, teremos que recuar para a página anterior no manual, onde se declara que o homem justo vive dela ou por ela. Está baseada em algo muito mais forte e profundo que o mero sentimento, crença ou virtude. A sua essência ou fundamento tem a ver com as muitas promessas de Deus, na abundância da sua misericórdia para com os homens. É um descanso completo no poder, amor e graça de Deus em Jesus Cristo, pois está escrito que nele todas as promessas de Deus são sim e amém. O crente não pode viver de outra maneira, a não ser colocar os seus pés num terreno sólido, embora paradoxal, de coisas que ainda espera, na sua maioria invisíveis, futuras, vindouras, de difícil alcance, mas possíveis, porque estão baseadas no triunfo da ressurreição, que lhes garante que a vida eterna não é uma utopia, mas uma realidade fundamentada. O terreno da nossa fé não é a lógica do que Deus diz, mas o simples facto que Ele diz. Por isso não é apenas a substância do que se espera, mas a evidência do que ainda não vislumbramos. E nisto estão incluídos coisas passadas, o que foi efetuado na eternidade, no conselho de Deus, o que foi concebido no tempo, na criação, nos milagres, na vida, no sofrimento, morte e ressurreição de Cristo. Também a evidência do que vivemos hoje, o amor, a graça, a partilha, a dádiva de uns para os outros. Ela é a evidência das respostas à oração e da realidade de um mundo que há de vir, o qual não conseguimos ainda entender na totalidade. Sem fé, não podemos viver. Sem fé, não agradamos a Deus. Fé numa palavra que foi pronunciada na eternidade, no tempo, mas que é cumprida porque foi falada por aquele que não é o homem para que minta, o Deus que coloca a sua palavra acima do seu grande nome. Quando eu era criança, pela proximidade aos valores corretos da Bíblia, éramos capazes de ver a linha divisória entre o mal e o bem, entre o que nos convinha e o que não podíamos fazer. Havia portas que não abríamos, sabíamos que nos eram vedadas, havia outras que tínhamos que ter licença para abrir e ainda outras que só utilizávamos com chave especial. Hoje as portas não têm fechadura, abrem automaticamente e pensamos nós que isto é muito bom, não dá trabalho, não há impedimento. Mas mesmo naqueles dias lá atrás, a minha mãe ensinou-nos uma regra bíblica que nos ajudava a saber se podíamos ou não entrar pelas portas que tínhamos à nossa frente. Tudo o que não é por fé é pecado. E esta regra é imutável. A fé afeta todas as áreas da nossa vida. Tudo o que acontece entre nós e Deus começa, é sustentado e termina com a fé. Se a tua e a minha fé
ainda não atingiu o ponto de ser um firme fundamento do que esperamos e a prova daquilo que não vemos, temos que dizer hoje ao Senhor: aumenta a minha fé. Pensando no poder, no valor e no alcance da fé, entramos agora na galeria. Que gente foi esta que mereceu ficar exposto para as gerações? Que fizeram que mereceu serem apontados como exemplo para nós hoje? Seriam pessoas com mais conhecimento, capacidade, discernimento, revelação, bondade, santidade, mais do que aquilo que tu e eu temos? É isso que vamos descobrir. Para isso, volta para a semana, se Deus quiser.